Ah, muito bem. As mensagens são generosas. Recebo, Nicole. Eu preciso corrigir as depotes, né? As depotes, esse final de semana eu vou começar a corrigir. E que tá embolando uma disciplina com a outra. E aí eu demoro para fazer esse material de leitura de vocês aí. Então, como vai começar sexta-feira a aula de patrimônio com o primeiro ano, aí eu estou empenhado em fazer esse textinho aqui que vocês têm também para eles, e aí no final de semana eu começo a corrigir os depotes. Mas eu recebo notificação de tudo, na verdade. Né? Eu tenho um comentário ontem lá sobre cebolinha também e tal. É bem massa, bem legal. E aí, como é que vocês estão? De boa? Se você? Ah, muito bem. Ontem, não sei se vocês viram ou não, lá no site do departamento, eu tinha colocado para vocês um link de um evento lá sobre a Semana de Turismo lá da IFMT, lá do Mato Grosso. Não sei se alguém participou do evento ontem, o professor José Brilha, português Brilha, fez uma fala ontem na abertura do evento. Alguém viu ou não? Não, não, não. Tá. É bem legal, tipo, o professor Brilha é um dos, né, é o primeiro texto que tem em português sobre geodiversidades, foi assim, e ele fez uma fala ontem, foi bem interessante, e o mais legal de tudo, assim, que ele é colocado, assim, como, né, como referência do assunto e tal, e as coisas que a gente fala aqui é muito similar no que ele fala lá, né, então teria que estar bem alinhado com o contexto geral da coisa. Eu tô morrendo de sono hoje, morrendo de sono. Tiveram uma aula antes já ou não? Tiveram? Que massa. Muito bem. Começou falando o ano sobre bichinhos, né? Coisas vivas, né? Animaizinhos, plantinhas e tudo mais. E a aula passada também foi um retrospecto disso, né? Que a gente tem que se desenvolver a ponto de que. Bom dia, Brian! A ponto de que essas coisas vivas continuem vivas, né? Continuem compartilhando o mesmo espaço com a gente. E agora a gente vai para um outro lado, né, que a gente chama de coisas abióticas, né? Bióticas, né, tem vida, né? E abióticas o que não tem vida. No entanto, essas coisas abióticas, né, as rochas, né, a água, essas coisas que não têm vida são profundamente essenciais para que a vida de fato ocorra. Né? A gente tem que ter um espaço para pisar, né? Por exemplo. Então é bem importante entender os elementos da geodiversidade. Eu sempre falo assim que são coisas, para ficar mais fácil na cabeça da galera, são coisas que têm vida e coisas que não têm vida. Às vezes eu falava assim que era coisas que têm vida e as coisas estão mortas. Né? Mas aí quando eu falo morta, tá meio errado o contexto, né? Por causa que uma rocha nunca foi viva para estar morta. De uma vez eu levei uma tijolada assim na orelha de um aluno, daí eu comecei a usar os dois termos corretos. Né? Então, bióticos e abióticos, não me parece meio estranho para vocês esse nome, é isso que a gente vai ter que usar. O que é importante entender sobre, de geral de tudo isso? A geodiversidade ela vai envolver praticamente tudo que vocês imaginam, tudo. No texto de vocês tem até umas figurinhas, tá? Tem umas coisinhas bem legais para vocês darem uma pensada. É importante vocês já separarem assim, de cara, né, ou colocarem na cabeça de vocês que geodiversidade não está relacionada à geografia do geo, né? É geologia mesmo. A geologia vamos dizer que é maior do que a geografia nesse aspecto, porque envolve do micro ao macro, então é mais fácil entender. Então vai para a geologia da coisa, não geografia. Bem importante vocês pensarem nisso. Aí tem uns dados para vocês, né, entenderem a diferença brutal que tem em relação à pesquisa da bio com a geo, né? Tem algumas coisas de relação ao número de ocorrências e tal. E vocês percebem que, na verdade, a gente não tem tanta preocupação assim, ou pelo menos não vinha tendo tanta preocupação assim com a geodiversidade ao longo do tempo, porque parece muito comum, né? A gente anda por aí, tem um monte de pedra na rua, que usa pedra para, né, cascalhar a rua. Então, parece muito comum para nós, mas é importante que se cuide disso. E quando vocês começam a estudar para quem gosta de geodiversidade, começa a entender que tudo é importante, o que também é um problema. Quando a gente fala que uma determinada rocha ela é excepcionalmente importante, né, a ponto da que a gente tem que conservar e preservar ela, a gente está falando que nós temos que investir dinheiro público para fazer essa proteção.
E para o público geral, né, para se for no ponto de ônibus, perguntar para a galera, tipo, o que você acha de investir tantos milhões para conservar a rocha lá do Vila Velha? Os caras vão surtar, tipo, não dá onda, né? Um monte de pedra, tem que conservar o quê e tal. Então é bem complicado fazer as pessoas entenderem isso. Como é complicado fazer as pessoas entenderem isso, e como a gente tem que usar dinheiro público para proteger essas coisas, é muito importante que a gente selecione esses geossítios, que a gente chama, né, com muito cuidado, né, com muito cuidado mesmo. Né, ter um critério de seleção de tudo isso bastante cuidadoso, né, para preservar coisas excepcionais mesmo, do ponto de vista da geodiversidade. A geodiversidade vai se apresentar para nós de duas formas bem características. A primeira delas se chama in situ, né? Então a gente ir lá em Vila Velha, vai estar lá. Né? A gente vai da Vila Velha, vai visitar, vai se apropriar daquele espaço, mas aonde a natureza formou, vamos dizer assim. E o segundo aspecto da geodiversidade é ex situ. Né? Esse ex situ é quando a gente vai em algum lugar, a gente dinamita esse lugar e traz esses exemplares da geodiversidade para outros espaços. Tipo o laboratório da geografia lá, por exemplo. O professor Ricardo tem não sei se é do Ricardo, enfim, o departamento de geografia tem um laboratório incrível lá, né, com rochas que são radioativas, rochas magnéticas, tem um caminhão de rocha lá, é bem legal. Esse é um patrimônio geológico ex situ, foi retirado da natureza e foi levado para um outro espaço. Além dos laboratórios, nós temos os museus também. Né? Os museus guardam muita coisa. E aí vai entrar vários problemas em relação a tudo isso. Tem gente que acha errado retirar do ex situ e colocar dentro de uma redoma de vidro, né? Colocar dentro de um museu. É difícil, né, mensurar isso, principalmente quando se trata de minerais preciosos. Né? O maior diamante já encontrado na Terra, né, foi feito algumas gemas desse diamante, né, que é o que vocês conhecem, né, nos anéis que vocês estão usando aí, tá na coroa da Rainha Elizabeth, os dois maiores lá e tal. Então é bem complicado, né, se deixar um diamante solto na natureza, não vai ficar. Então, não sei dizer para vocês o que é bom e o que é ruim. São coisas diferentes. Eu entendo que existe... Na luva do Thanos, exatamente, mano. Perfeito isso. A luva do Thanos tem um monte de joias lá. Exatamente isso. O Thanos morreu, né? O que foi feito com a luva do Thanos depois que ele morre? Esquece. Então, nós temos essas duas coisas. Dentro da geodiversidade, nós temos ainda outros valores, né? Diversos valores do que o que fazer com isso. Né? E entre esses valores, a gente vai ver amanhã isso, né? Mas só para a gente entender, algumas coisas são mais importantes do que outras. Só que essas mais importantes, elas vão ter... Some com ele. Essas coisas mais importantes, elas tem um caráter cultural muito forte. Né? Por que a gente pira tanto em diamante? Né? Por que a gente pira tanto em ouro, por exemplo? Não sei dizer, né? A gente é uma crença cultural nossa. O que a gente pode considerar, de fato, como elementos da geodiversidade? Eu tenho uns slides aqui do professor Ricardo, da aula que a gente teve com ele uma vez. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Eu vou tentar mostrar para vocês, porque vai ter umas figurinhas que são bem legais para vocês darem uma olhada. Peraí, deixa eu só tentar compartilhar minha tela aqui para vocês. Se começar a travar, vocês me mandam um WhatsApp, alguma coisa aí, daí vocês me avisam. Cadê? Esses slides não são meus, tá? Que fique bem claro. Então, aqui a gente tem algumas coisas sobre geodiversidade. Né? Primeiro de tudo, em relação aos conceitos de tudo isso. Só que agora eu não consigo enxergar vocês quando eu faço isso. Puta bosta. Mas eu vou dar uma pincelada aqui, porque o mais importante são as figurinhas para vocês verem. Né? O que nós temos em relação a tudo isso? Nós temos o patrimônio geológico, mal certeza que vocês não verem, né? Mas enfim. O patrimônio geológico, né, que vai se constituir como o mais importante para nós, vamos colocar assim. A gente viu como patrimônio no ano passado as coisas que são herdadas, né, de gerações anteriores para nós. Então tem uma carga simbólica muito mais forte em relação a essa palavra patrimônio geológico. Né? Mas esse é o mais importante para nós. Esse é o que seria assim, o que nós precisamos de fato conservar e preservar.
E aí vai entrar uma outra característica chamada geoconservação, que aí vai abranger meio que de tudo, só que não no sentido de patrimônio. Então, eu tenho que conservar, mas eu não tenho que fazer uma lei, eu não tenho que fazer um processo diferenciado em cima dele. Né? Isso pode promover dois segmentos específicos do turismo que está descrito para vocês aí, que um deles é o ecoturismo, que é aquele tipo de turismo mais brando, né, que quase nada acontece e tal, né? E o geoturismo, que é um segmento super novo, vai estar tipo, última década, assim, que já estão discutindo sobre geoturismo, que é aquele turismo que você vai justamente para visitar as formações rochosas, para entender do patrimônio geológico. Né? É muito louco dizer se isso funciona de fato ou não funciona. Né? Eu sei lá, eu acho que para quem vai no Grand Canyon, por exemplo, está mais preocupado com o patrimônio geológico do que qualquer outra coisa do planeta. Mas eu não sei se quem vai em Vila Velha, por exemplo, também está fazendo geoturismo, necessariamente. Não sei dizer. Então é meio maluco, assim. Eu acho que um pouco. Né? É meio um pecado falar isso, trabalhando no mesmo departamento da professora Jasmine. Mas eu entendo que existem muito mais geoturistas, né, de ocasião do que o geoturismo propriamente dito. Eu acho que você está num lugar, e aí você descobre na placa, dizendo que aqui tem um meteoro, aqui tem uma rocha, uma lasca de rocha vindo de Marte. Mas você está ali por acaso, e aí você descobriu isso, você se interessa e vai visitar, ou né, anda um pouquinho e vai dar uma olhada para ver o que é aquilo. Mas é mais pela ocasião de vocês estarem ali, não de vocês irem para algum lugar. Mas é um segmento, as pesquisas mais recentes indicam que ele está crescendo, então, né, pode ser que eu esteja bem por fora da coisa e não esteja conseguindo enxergar o todo. O primeiro livro sobre geodiversidade é esse que está aí, do professor Gray. O professor Gray esteve aqui em Ponta Grossa, na UEPG, há uns 3 ou 4 anos, mais ou menos. Ele é incrível, uma pessoa super acessível. Então, esse é o primeiro livro que a gente tem sobre geodiversidade, não vou falar sobre ele. E aqui nós temos esse maluco aí do meio da foto, que é o nosso primeiro livro em português, né, que é o professor Brilha, que eu falei para vocês que ele deu a palestra ontem. Né, também é um cara super acessível e tal, e ele entende bastante dessa relação do geo, né, com o turismo, né, a ideia do geoturismo. Vocês vão ver aí várias coisas em relação a publicações e tal. O que mais interessa para nós destacar em relação a isso é o termo. Eu já falei para vocês que o geo vem de geologia e, e a ideia do patrimônio geológico é porque ele tem que representar um valor, né, bem diferenciado para nós. Então, o que a gente pode entender como elementos, né, da geodiversidade? Todas essas coisas aí a gente pode pensar, né? Minerais é muito fácil entender que, né, o ouro, entender que o chumbo, a prata, enfim, são elementos de geodiversidade, é muito fácil entender isso. Né? As rochas como um todo, aí tem a pira dos geólogos lá, que é dos geólogos também, né? Não pode falar pedra para rocha e tal, mas não se importe muito com isso, né? Tem uma diferença conceitual aí, mas não se preocupe tanto com isso nesse momento, pelo menos. Mas as rochas, né? Os fósseis é uma dúvida, né? Então, será que é, será que não é? Mas faz parte, né? Porque é uma coisa abiótica, não tem vida e está presente né, no nosso planeta. A gente tem os solos, tem a água, né, e aí tem uma diferenciação entre água e gelo, né? O que muda, né? Muda muita coisa em relação à água e gelo. Né? Os dois são elementos da geodiversidade. É bem importante vocês entenderem que a água, ainda que ela seja um sinal, um símbolo de vida, né? A água por si só ela é inerte, ela não tem vida. Né? Então ela é um meio para a vida, né? Fundamental, mas ela não é vida, ela não tem vida por si própria, você não pode matar a água. Então ela é também um elemento da geodiversidade. Né? A paisagem, isso pode discutir bastante, né? Se é ou se não é, porque tem um caráter cultural muito, muito forte em relação a toda a constituição de paisagem, né? Mas no espectro da literatura também é considerado. Né? Os meteoritos, né? Pô, rochas que vêm do espaço, que nem estão aqui, né? Também são, né? É mesmo pacote aí né, da ideia, né, de que não tem nenhum tipo de vida, né? O serviço arqueológico como um todo, enfim, os processos que vão gerir tudo isso. No texto de vocês tem uma figurinha lá dizendo que cada americano necessita de uma tonelada de um monte de minérios, né? Um monte de coisas, né? Precisa de cobre, precisa de ouro, precisa de carvão, fosfato, 10 toneladas de fosfato, e aí tem ali, não sei quantas 1.000 toneladas, né, de minerais, metais e combustíveis ao longo de toda a sua vida. Essa figurinha ela é bem sarcástica, na verdade. Deixa eu tentar cortar aqui meu vídeo, eu não consigo enxergar, vocês me dão um desespero.
Parece que eu tô falando sozinho. Ótimo, um monte de texto aqui. Um monte de perguntinhas. Já leio a pergunta de vocês. Essa figura 4 que tá no texto de vocês aí, ela é uma crítica bem pesada em relação ao consumismo americano. O documentário que eu queria passar para vocês e nunca chegou, né? Talvez eu tente colocar como material complementar, se eu conseguir achar ele disponível na internet. O Leonardo DiCaprio lá vai para um monte de lugar e ele vai conversar em determinado momento com uma indiana. E aí ele começa a comentar, a gente tem que mudar nossos hábitos, né? Aquele discurso raso, baixo lá. E aí ela começa a dar risada no que ele tá falando, assim, tipo, ele para, assim, tipo, acho que você não tá acreditando nas minhas palavras. Ela fala assim, o problema não é a humanidade mudar, o problema é os americanos, né? Os estadunidenses mudarem os seus hábitos, né? Tudo que a gente entende como básico para nossa qualidade de vida hoje, né? Tipo, chuveiro quente, não sei o que, né? O básico nosso, ele vem crescendo a cada ano. Então, mas ter uma cafeteira elétrica é básico, ter o chuveiro elétrico é básico, ter a água quente todas as torneiras da casa é o básico. Então, o nosso básico está ficando muito grande. Né? Uma banheira é básico, não é tão básico assim. Então, a gente está consumindo demais. E aí tem vários índices assim, que os americanos consomem, tipo, é muito mais, não lembro a porcentagem agora, mas é muito mais do que qualquer outra pessoa do planeta. Então, se eles mudassem, a coisa já mudava bastante. Então, essa figurinha é mais para sacanear eles, né? Nós somos americanos também, né? Só que nós não estamos nem perto desse nível de consumo de coisas, né? É muito difícil nós consumirmos 36 quilos de ouro numa vida inteira. Né? Para comprar uma aliança de ouro, eu tinha que vender 2 rins, né? Então, é complicado. Qual é o problema maior em relação à geodiversidade? A gente tem muita dificuldade de entender ela. Muita dificuldade. Quando a gente fala assim a Terra é formada 4,5 bilhões de anos, a gente não tem dimensão exata desse tamanho, né? Do tempo que leva para gerar essas coisas. Né? Então, a gente acaba menosprezando muita coisa. A gente vai para Vitmarsum ali, toma um café, massa pra caralho, tem lá tipo umas pousadas, né? Com uns bichinhos, mini pônei, mini vaca, e mini tudo. E a gente tem uma placa, tem estrelas glaciares. Tu vai lá ver, não é uma coisa legal. Assim, puta, mas é uma rocha com uns riscos no meio, é meio estranho, né? Então a gente não consegue entender a importância daquilo. As coisas demoram demais para ser formadas e são destruídas com uma facilidade muito grande. Então esse é o nosso maior problema em relação à geodiversidade, na minha opinião. É o desconhecimento mesmo. Pior do que tudo isso, né, é a falta de publicação técnica sobre isso, né? Então nós estamos mega atrasados em relação a tudo isso e vai complicar ainda mais. Deixa eu ver o que estão falando aqui. Isso aqui era joias, vai para... Estão tudo na Caixa Econômica, tudo empenhorado as nossas joias. Falei por você, porque eu nem tenho dinheiro para empenhorar. Estou em Caixa Econômica, vocês viram que a árvore caiu ontem, na frente da Caixa Econômica? Puta sacanagem, né? Eu fiquei putaço com aquilo. A senhora Márcia mandou um vídeo para nós no grupo, eu quase chorei. Puta, triste. Tinha um livro chamado assim, A Árvore que Dobrou a Rua, uma coisa assim. Eu falava sobre ela, acho que era fantástico. 2020 é um ano do caos. Muito bem. Para conseguir entender, né, a dimensão de tudo isso, tem um livro do professor Gilson, do professor Ricardo também, né, que eles falam sobre o tempo geológico. Esse livro tem disponível na internet, vocês pegam em qualquer lugar. Né? E o que eles fazem? Eles pegam a pista de corrida de atletismo lá da UEPG, do campo, lá de baixo. Provavelmente muitos de vocês já foram lá na pista, pelo menos olharam ela de longe. E a pista é uma pista normal de corrida que tem 400 metros. E nesses 400 metros eles tentaram aglutinar toda a existência da Terra nessa pista. Né? Então, o período de aquecimento, que nem está na figurinha 5 ali, que seria tipo a esquerda do período arqueano, é o que nós chamamos, é o que chama-se de período radiano, né? Que era um caos, né? O planeta era um caos, era só vulcão do lado, não tinha nenhuma possibilidade de ter qualquer tipo de vida. Depois desse período se encerra e começa o período arqueano, depois tem o Proterozoico e depois o Fanerozoico. Tá difícil falar hoje, né? O Fanerozoico. Que a gente começa a ter, né, de fato, né, as vidas que a gente conhece, né? Que a gente teve algum tipo de, entre aspas, contato. Né? E aí nós aparecemos no quase nada, assim, na última fração da coisa. Né? Nessa relação, né, brincando com interpretação aqui, né, os últimos 60 metros, os 400 metros, colocar toda a existência da Terra em 400 metros,
né? Ali que estariam acontecendo coisas que a gente conhece aqui, né, na nossa cidade, né? As rochas, né, do grupo Itaiacoca, é importantíssimo para a região de Castro, né, que tem muita, eu não sei como que fala isso, tem muita extração de cal lá, não sei se é, não sei como que é uma empresa que extrai cal, enfim, a tal da Calpar, por exemplo, né, se eu não me engano, o dono da Calpar era vice-prefeito da cidade, inclusive. Então, todos esses grupos de roça que a gente está explorando loucamente hoje, há muito tempo, né, estavam no último fração. E aí, nos últimos meses, vocês vão vendo que a coisa vai formando, né, o Buraco do Padre, Vila Velha, né, o Grupo Itararé, e a gente tem, né, de novo, né, uma nova extinção, Marcos Bertolini, acho que é isso mesmo. A gente tem vários, a gente teve alguns ciclos de extinção, e no finalzinho, né, quase tudo bonitinho, nós, perto de chegar, tem uma extinção em massa de volta, né, foi o caos, né, tem um aquecimento gigantesco, ficou muito ácido na atmosfera, vocês conseguem ver de uma forma mais lúdica, de uma forma mais mastigada toda essa história de extinção, numa série bem nova que saiu no Netflix agora, daquele Felipe Castanhari, que fala alguma coisa. Já deve ter falado essa série pra vocês aí. Ele dá bem mastigadinho, assim, né? Pois é, figurinha e tal, solzinho, né? Aquela coisinha. Não precisa ler, né? Fica bem mais fácil. E aí tem essa extinção em massa, né? O que surge os dinossauros, aí vem provavelmente um meteoro, acaba com o dinossauro e dá a chance de nós entrarmos na jogada. Né? Então nós estamos aqui com quase nada, assim, tipo, nós estamos com 2 centímetros dessa corrida inteira. Só que nós estamos, já falei isso para vocês na aula passada, né? Nós estamos destruindo de uma forma muito rápida, então a coisa complica bastante coisa. Né? E se vocês gostam dessas brincadeirinhas de interpretação, né, de mudar a linguagem para se fazer entender, né, vocês vão pirar assim, nas aulas de interpretação e educação patrimonial, assim, na verdade ambiental, né, nesse caso. Que vocês vão fazer essas jogadinhas. Ah, se o ano fosse. Se toda a existência da Terra cabesse em um ano, coubesse em um ano. Né? Cada dia seria 40 milhões de anos. Né? Tem uma parada, 40 mil anos, não sei direito. E aí mostra que nós seríamos lá, faltando 5 minutos. Tal. Tem essas relaçõezinhas. Então é muito legal se colocar isso para tocar as pessoas, de fato. Pô, são uns riscos lá do Victor Marçom. Pô, mas esses riscos que demoraram não sei quantos trilhões de anos para serem informados, então por isso é importante e tal. Esse é um resquício que aqui tinha uma geleira gigantesca. Você vai colocando um monte de elementos que vai fazendo sentido no todo. Porque é muito inerte. Né? Vocês vão até aquela velha e vocês querem enfiar a mão na rocha. Não adianta. Vocês gostam de fazer isso. Né? Principalmente tem um ponto na trilha que vocês passam do lado da rocha. Vocês fazem uma curvinha e você passa raspando na rocha. E essa rocha especificamente tem um monte de buraquinhos, tem um monte de alvéolo. Todo mundo enfia os dedão lá. Todo mundo. Não adianta. Fazem isso. Né? Por quê? Não sei, mas querem fazer isso. Da última vez que eu fui lá, a gente estava andando pela trilha, tinha um rapaz atrás de nós, tipo, nossa, eu daria tudo para subir em cima. Né? Tipo, pra quê? Né? Mas ele queria subir, era o tesão dele. Então faz parte dessas coisas. É bem importante vocês entenderem essas coisas. Né? Depois de tudo isso, né, eu falo. O que eu falo? Extinção na Terra, tivemos ciclos. Aqui eu estou falando que tivemos ciclos mesmo de aquecimento e resfriamento bastante severos que comprometeriam a nossa vida de fato, né? E é com base nesses ciclos naturais que a Terra superaqueceu e super resfriou, que a galera diz que nós, né, que a pessoa que não acredita muito em aquecimento global diz que, né, que nós não temos nenhuma parcela de culpa nisso, não vai acontecer de qualquer forma, né? Aí, sei lá, né? E depois disso eu falo para vocês que a bio é a consequência direta da gel, né? Por que eu mostro isso? Eu mostro para vocês uma figurinha dele, a figura 6, dos traumatóides. Esses bichos são os organismos mais antigos que a gente conhece, assim, né, que permitiu que a gente tivesse algum tipo de vida aqui, né? Então ele começa no primeiro ciclo da Terra do Arqueano, já começa a surgir aqui. Né? Então é como se fosse um coral, por exemplo, né? Que eles se alimentavam de CO2, de gás carbônico que liberava O2. Basicamente o que as plantas fazem com fotossíntese hoje de uma forma bastante rudimentar. E esses bichinhos aí começaram a liberar o oxigênio na nossa atmosfera, o que permitiu a coisa acontecer como um todo. Né? Vênus é coberta de CO2. Né? Vênus é brutal. Você conseguiria viver, sei lá, 5, 10 minutos, acho que não dá 10. Eu acredito que ele conseguiria viver 5 minutos em Vênus, por causa que a atmosfera é muito pesada para nós. Então não dá. Se tivesse os bichinhos desses, eles começariam a limpar, né, a coisa. Só que para limpar vai um período bem
bem complicadinho, né? Então não é assim da noite pro dia. Acho que foi no primeiro ciclo da Terra que esses bichos apareceram. Não existe mais, lógico, né? Por causa que eles meio que consumiram todo o alimento deles e morreram, basicamente, assim, né? E aí tem ali umas piadinhas e tal, não sei o quê. E eu digo para vocês, se vocês quiserem visitar, né, alguma coisa relacionada a isso, tal, pra vocês irem até o Anila ali em Fernandes Pinheiro, tem os granitos e tal. O granito também é uma forma de geodiversidade, né, que vocês estão vendo aí. Então, vocês conseguem entender a vida a partir do gel. É fundamental vocês entenderem isso. Nathalie está falando para nós que tem aquecimento global nessa série aí, que é Mundo Mistério, o nome da série. Né? O último episódio é sobre aquecimento global e está bem desenhadinho. É aquelas coisas lá que o professor Clóvis falou para nós naquele vídeo, mano. Que a gente fala, é solzinho aqui, não sei o que aqui, flechinha ali é fácil de entender a coisa, né? Então fica mais fácil mesmo, é legal essas coisas, porque tem muito mais alcance do que nosso material, né, publicado. Então é legal. Eu não tenho medo de ver nada ali, eu vou ver, e eu vou assim que deixarem, assim que o Vinícius dormir, eu vou tentar terminar de assistir. Se para vocês ainda não foi suficiente em relação aos cromatóides que limparam a nossa atmosfera de poder viver aqui, nós temos eu coloquei como biodependência ali, na verdade, não sei se de fato, não sei se a palavra existe ou não, mas seria tipo a dependência da vida em relação à geodiversidade, né? Eu comento com vocês sobre pinturas rupestres para vocês ali, que são muito mais famosos que os cromatóides, muito mais aqui na nossa região, que tem uma porrada de pintura rupestre que são muito bonitas mesmo, de fato. E aí eu mostro para vocês, né, duas figurinhas ali. A primeira delas da esquerda, lógico, que é da Serra do Capivara, né, que lá para os recantos do professor Ricardo, né, que trabalhou bastante lá, ali meio que direto na Serra da Capivara. Vão lá visitar, tem 2 museus incríveis em Serra da Capivara, só é meio foda de chegar lá, né? Chegar lá é bem ruim. E nós temos uma segunda imagem de uma pintura rupestre que foi, entre aspas, restaurada, né? Essa segunda imagem, ela fica em Tibagi, é uma propriedade particular de um tiozinho lá, que ele acertou na lua, assim. O cara tem a propriedade, não sei lá se ele comprou, se ele herdou aquilo, mas não sei se é fazenda, enfim, na propriedade dele tem meio que de tudo, né? Tem pintura rupestre, tem o rio que corre por trás da propriedade dele tem diamantes, não vão achar diamante gigantesco, né? Tem pedrinhas de diamante. Teve uma prospecção lá do subsolo da propriedade dele, descobrindo que tem gás natural, né? E aí ele tem meio que de tudo lá no negócio. O cara, né, deu muita sorte em relação a tudo isso. E aí tem, de fato, na geologia dele lá, tem áreas assim, que são mais cobertas, assim, propícias como se fosse uma lapa, assim, tipo quase que umas grutas. E aí, nesses espaços, a gente estava andando por lá e ele mostrou para nós, que tem a pintura rupestre também. A gente falou, pô, massa, né? Bem massa, vamos lá olhar. A gente viu que tem esse troço aí que está colado na parede que vocês viram. O mais estranho, né, dessa pintura rupestre é que só tem isso. Na verdade, é um símbolo que lembra um pouco um cervídeo, né? Lembra, sei lá, um viado, alguma coisa nesse sentido. Mas só tem ele, o que não é comum em pinturas rupestres. Né? Geralmente, quando você tem painel de pinturas, tem várias coisas. Nem que seja um monte de traço, um monte de ponto, mas não tem só uma figura isolada. Né? E aí ele diz que as pessoas foram visitar lá e tal, e acabaram quebrando esse lugar. Também é muito estranho dizer que vai quebrar exatamente a figura. Tudo é muito estranho. Mas, enfim, ele diz que foram lá visitar e quebraram a figura, né? Ele deu muita sorte de quebrar justamente em volta da figura e não no meio da figura. E aí ele tentou restaurar na parede lá, colocando com massa plástica de volta. Não sei, né? Essa é a versão dele. Se vocês forem bem maldosos, vão dizer que ele comprou de alguém que arrancou de outro lugar e colou na chácara dele, porque lá tem de tudo, tem de pintura rupestre também. Mas e se vocês forem muito maldosos? Né? A versão dele é essa, então vocês decidem aí. O que é mais importante, além de criticar o tiozinho? É que esse patrimônio, né, ele foi vandalizado de alguma forma. Né? Seja desse lugar mesmo, seja de outro lugar, ele foi arrancado da parede. A partir do momento que você arranca ele da parede, não faz sentido nenhum mais você retornar ele para a parede. Ele se torna um patrimônio exquisito. Está no tempo, né, essa pintura rupestre. Então tá chovendo, tá batendo sol, vento, se nevar, vai bater lá. Tudo que acontecer vai bater lá. Chuva ácida, vai derreter tudo isso. Já foi quebrado. Né?
como ele já tem meio que de tudo na casa dele, na chácara dele, na propriedade dele, ele tem um mini museu e tal, tipo, era muito mais interessante ele retirar isso do lugar, né, já que quebraram mesmo, e aí colocar num espaço coberto, né, mais protegido, por exemplo. Aqui está se perdendo, né? Ao longo do tempo isso vai desaparecer de fato. Mas enfim, é uma possibilidade de vocês entenderem aí. Para quem quer estudar um pouco mais sobre pintura rupestre, tem um cara chamado Alessandro Chagas, que ele é muito legal, ele é geógrafo também, e ele toca meio que, né, por paixão mesmo, por tesão, um projeto chamado Archeotracking. E eu coloquei para vocês um link, né, aí no texto de vocês, na nota rodapé, deu um vídeo de 10 minutos falando sobre aqui, sobre o Abrigo São Jorge e tal. E ele é muito legal, assim, ele é muito preocupado com a manutenção de tudo isso. Ele mandou fazer umas plaquinhas assim, dizendo assim, tipo, ó, esse aqui é um lugar de extrema importância. Por favor, né, não piche em cima do negócio, não faça fogueira, porque vai foder com a coisa toda. É bem legal. E ele faz alguns roteiros, assim, de trekking, né, umas caminhadas, para passear por isso. E ele vai explicando, assim, é muito massa mesmo. Quem sabe algum dia a gente consegue fazer, né, com ele esse passeio. Se ainda não serviu para vocês entenderem a importância a partir dos tromadores, a partir da cultura rupestre, nós usávamos lugar lá, nós deixávamos registros para os nossos, né, para os nossos descendentes, que ele tinha comida, que ele era um lugar mais fácil de viver. Nós temos outras técnicas, e a figura 8 mostra para nós algumas técnicas bem famosas no Oriente. Então, a técnica de terraceamento. Então, se fazem curvas de níveis nas montanhas, para conseguir represar água, principalmente. Né? E esse represamento de água permite que se plante algumas coisas num espaço que seria extremamente íngreme, seria impossível se plantar alguma coisa, porque a água escorre e não fica no solo. Então, aí vocês fazem essas camadinhas aí da figura 8, vocês permitem ou dão mais possibilidade de que a água penetre no solo. E aí é bom para plantar arroz, por exemplo, ou simplesmente para estocar água. Né? Você faz uma represa de água e depois dimensiona essa água para outro lugar, por exemplo. É uma possibilidade também. E é bem legal essas linhas aí, né, que mostram bastante a nossa relação, né, com a natureza. Então, você tem a técnica milenar, claro que não tinha trator naquela época, mas tentar aproveitar ao máximo todo o espaço possível. Né? Aqui tem uma harmonia muito grande em relação à natureza. Do ponto de vista da agricultura, por exemplo, isso aqui é um caos, isso aqui não serve. Né? É muito mais interessante dinamitar isso aqui, fazer uma área plana e colocar um trator ali dentro. Muito mais fácil, né? Vou produzir muito mais. Então, é uma outra forma de enxergar, né, o Oriente e o Ocidente enxergando a mesma coisa. Depois disso, nós temos as geleiras. Né? Então, a água na forma sólida e tal. As geleiras são fundamentais, mas funcionam como uma espécie de ar-condicionado. Né? Comentei com vocês ontem que teve uma nota dos cientistas dizendo que a Groenlândia já não vai mais parar de derreter, ela vai sumir, vai desaparecer, o que é brutal. Né? Se vocês derem uma olhada nos vídeos bem antigos que mostram os Estados Unidos fazendo uma base militar na Groenlândia, porque estrategicamente é muito interessante para atacar a Rússia, por exemplo. Então eles vão fazer uma base militar, eles fizeram uma base militar lá. E eles vão com uns trator meio louco, você nem sei o nome daquilo, que ele vai, tipo, raspando o gelo assim e vai cavando. Né? Vocês olham o vídeo assim, tipo, o trator é gigantesco, na perspectiva, assim, ele é uma vírgula, uma formiga, assim, fazendo um túnel gigantesco, então é muito gelo. E é muito gelo que está derretendo mesmo. Então já era, né? Já não, segundo o que estão falando, já não tem mais o que fazer. Isso vai afetar drasticamente todo o clima no mundo, certamente, porque as águas começam a aquecer. E tem uns fenômenos que são mais famosos para nós, tipo o El Niño, tem o Laninha também, que tem a ver com a diferença de temperatura nas correntes marítimas. Vai afetar bastante. Se ainda não serviu para se preocuparem com a humanidade, nós temos a figura 10, a figura de 2 ursos ali, né? Que certamente já morreram, certeza absoluta. Não, um urso todo esquelético, todo podre ali, morrendo, né? Toda vez que eu vejo essa foto desse urso da esquerda da figura 10, me dá uma vertigem no estômago. Eu não gosto de olhar muito para ele. Né? É bizarro, né, a gente entender que a gente está acabando com a vida de todo mundo. Né? Os ursos precisam do gelo, né? Não só porque eles precisam, né, de lugar frio, né, para eles conseguirem viver, mas sempre para se alimentar. Né? As focas vêm, fazem um buraco para respirar e eles caçam as focas e tal. Então, a gente vai acabar com os ursos. Já devo ter comentado com vocês também que os ursos, né, estão começando a mudar os hábitos de alimentação deles. Tem alguns ursos que estão comendo grama para tentar sobreviver. Os ursos polares comendo grama, não faz o menor sentido. Então é muito complicado tudo isso. Além disso, né, as geleiras nossas, elas conseguem represar cerca de 70% da água que nós temos no mundo.
então os níveis do oceano vão subir muito. Né? Então a cidade do litoral, Paranaguá, da nossa amiga aí, Nathalie, certamente vai virar uma Atlântida daqui a um tempo. Desculpa aí, mas é o que vai acontecer. Então é bem difícil tudo isso. É importante entender que a geodiversidade ela faz parte da nossa vida, a gente precisa dela, e só que a gente tem que ter um certo limite para explorar ela. Né? Todo mundo quer ter um anel de ouro lá e tal, né? Normal. Todo mundo quer ter um diamante e tudo mais. Tá, acontece, só que não tem para todo mundo, a verdade é essa. Né? E a gente está conseguindo entender isso a partir de outros elementos. Né? Se todo mundo no planeta quiser comer carne, por exemplo, não tem para todo mundo, não dá. Então, vai ter que mudar nosso hábito alimentar, daqui a pouco não vai dar mais. E a gente está destruindo muito rápido as coisas, né? Tem uma frase que eu livre fast da Yang, é basicamente isso mesmo, tipo, a gente está tipo, vivendo loucamente sem pensar no que vai acontecer para amanhã. O problema maior de tudo isso é que a gente não entende, a gente acha que as coisas estão aí, é só uma rocha, só uma pedra, tanto faz, não muda nada, e a gente está deixando de se preocupar com esses elementos. Quando vocês começam a estudar bastante sobre geodiversidade, vocês começam a ver que ela é bem mais interessante, assim, né? Porque a biodiversidade é muito mais difícil vocês enxergarem. Eles vão lá para Foz do Iguaçu, lá para o Parque Estadual, é muito raro vocês verem uma onça, é muito raro, é difícil. E tem onça pra caralho lá. E é muito mais fácil vocês verem, né, as quedas d'água, logicamente, né, e a geologia do lugar. O problema é que essa geologia ela não é tão fácil de ler. Né? Então a gente olha a paisagem e não consegue interpretar ela, que é o mais difícil. E aí eu acho que entra de forma fundamental o turismo. Né? A geodiversidade, né, na minha percepção, ela tem 3 valores mais importantes do que outras. Né? A primeira delas é a científica, entender a nossa vida, entender todo o contexto que levou ao nosso processo de evolução do planeta. A segunda delas é o processo educativo mesmo. Nem todo lugar que é importante para a ciência vai ser importante para a educação, por exemplo. Nunca vai ser isso. A ciência vai fazer coisas de qualquer coisa. Então, você pode pegar um grão de areia, que é um elemento da geodiversidade, e fazer trocentos tipos de análise nele. Análise de granulometria, análise físico-química, usa o que você quiser num grão de areia. Mas esse grão de areia não é um elemento de geodiversidade, não é tão importante ser um patrimônio geológico, é muito comum. Então, tem esse potencial científico é bem diferente do educativo. Né? O educativo sempre tem que ser coisas excepcionais do ponto de vista didático e que ele funcione para todos os níveis também. Então, ele tem que ser bom para as criancinhas lá da primeira série, que vão lá ver as pedrinhas lá, que tem um formato diferenciado, e para o cara que está fazendo um pós-doc. Ele tem que ser importante para tudo. Né? E aí, além dessas duas, o científico e o educativo, para mim, o papel principal de vocês enquanto turismólogos é entender que esses espaços podem de fato ser turísticos. Né? Então, para mim, essa é a tríade principal em relação à geodiversidade que vocês têm que entender nesse momento. De conceitos gerais, de entendimento e de tentando sensibilizar vocês em relação a tudo isso, né? Mostrei lá os formatórios, as pinturas, né? O solo enquanto produção de alimento, né, as geleiras enquanto reserva de água e tal, né, era isso. Né. Aí amanhã, né, nossa última aula da semana, a gente vai ver sobre valores da geodiversidade e que a gente vai começar a mensurar a importância disso, vamos colocar assim. Né, porque o valor econômico é muito fácil de vocês entenderem, né, qualquer pessoa sabe que uma grama de ouro vale X reais e isso tem uma importância econômica forte e tal, então é muito fácil entender isso. Mas além desses valores financeiros e econômicos, tem outros valores que são bem mais importantes no meu ponto de vista. Por hoje é só. Para variar, eu falei pra cacete de volta, né? Peço desculpas para vocês. Né? Aí semana que vem a gente faz o último tópico e acaba. Amém? Aleluia, coisas aradas. Mas tô tentando ser um pouco mais rápido nas coisas. E tá mais rápido, né? Nossa apostila teve 38 páginas, e tem um monte de página inútil aí. Né? Capa, sumário, apêndice, sei lá. Então tá bem mais enxuto o nosso material, então não brinquem comigo. Beleza? Se tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão? Deixa eu ver que tem aqui. Última série, né? Bem legal, é verdade. Tá ótimo. A joia. É mesmo? Olha só, vou ter que assistir de volta os Vingadores aqui pra ver pra onde que vai. A joia tá. Mas aí, vai ficar com ele pra sempre, Brian? Como é que é? Vai ficar com ele para sempre lá dentro da alma?
Ah, é teoria, né? Tipo, tem edição que fala que eles ficam lá dentro, daí quando o Hulk pegou e estralou pra todo mundo voltar, ele acabou libertando os Celestiais, por isso que vai ter o filme dos Eternos agora. Ah, muito bem. Viu só? Estamos aprendendo eu ia falar Vingadores, né? Mas é bem mais do que Vingadores. Quando que vamos pro Raft? É... Oi? Quando que vamos pro Raft? O rafting precisa que seja liberado no ônibus. A última notícia que eu tive lá nem lembro lá, né? Adriane, eu acho, que é a mulher lá que libera os busão para nós. Tava proibido ainda por causa da aglomeração de pessoas e tal. O raft lá em Tibagi, eu recebi um e-mail do maluco lá dizendo que tá aberto. O parque voltou a funcionar. Mas até daria pra ir, mas teria que ir de carro e tal. Vai ter aglomeração, né? Então vai que um de nós tá contaminado, vai dar cagada. Então é melhor esperar. Eu tô prevendo, na verdade, para o ano que vem, Bruno. Então, nosso calendário vai até abril, eu acho. Então, a gente pega os meses quentes ali, tipo março. A Não, de gente... boa, você falou que deixou pago, eles fizeram ressarcimento? Não fizeram, mas está lá reservado, pelo menos. Na verdade, eu não paguei tudo, eu paguei 500 acho que 500, na verdade, foi bem fechadinho. E aí foi tipo uma reserva da data, sabe? Daí eu falei com ele, logo em seguida, ele falou: não, eu deixo aqui, daí fica, o sinal tá pago, tá? Mas ele não me devolveu. Fazer o quê? Né? Já foi. Né? Pelo menos vocês não pagaram, é alguma coisa já. Beleza? Então, ano que vem fizemos rafting, fizemos as provas e é isso. Amanhã nós continuamos. Obrigado, gente. Tudo de bom? Tchau.